Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje faremos a leitura do informativo de jurisprudência número 819 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, no material comentado pelo professor Márcio Cavalcante do site Dizer o Direito. Esta é a versão resumida, então caso fique com qualquer dúvida, corre lá no site e baixe gratuitamente a versão completa, em que ele traz uma explicação mais aprofundada sobre cada tema. Bom, vamos começar aqui com o direito administrativo. Lei anticorrupção. A conduta prevista no artigo 5º, inciso 5 da Lei Anticorrupção, causar embaraço à atividade de investigação ou fiscalização de órgãos ou agentes públicos, abrange a constituição de empresas de fachada com o fim de frustrar a fiscalização tributária. Caso concreto: o grupo líder foi alvo de uma operação policial que investigava a prática dos crimes de sonegação fiscal, apropriação indébita, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Durante a investigação, foi descoberto que a EFA, Gestão de Negócios Limitada, era uma empresa de fachada, criada pelo grupo com o objetivo de frustrar a fiscalização tributária através de sonegação fiscal. A EFA seria, portanto, de acordo com as autoridades, uma paper company, empresa que só existe no papel. O MPF ingressou com ação civil pública contra a EFA, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 5º, inciso 5, da Lei nº 12.846 de 2013, Lei Anticorrupção. Artigo 5º. Constituem atos lesivos à administração pública. 5. Dificultar a atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do Sistema Financeiro Nacional. O STJ concordou com a imputação e manteve a decisão que decretou a dissolução compulsória da pessoa jurídica. Isto porque a previsão do artigo 5º, inciso 5, da Lei nº 12.846 de 2013 abrange a constituição das chamadas empresas de fachada, com o fim de frustrar a fiscalização tributária. Direito civil. Direitos autorais. Durante a campanha, apoiadores de um candidato usam, nas redes sociais, uma música para pedir votos. Ocorre que a compositora não autorizou. Houve violação aos direitos autorais. No entanto, o candidato e o partido não podem ser responsabilizados se não participaram. Importante: a utilização indevida de imagem e obra musical de artista em campanha político-eleitoral de candidato à presidência da República por adeptos da campanha eleitoral devidamente identificados e sem a participação ou conhecimento do partido ou do candidato, não gera condenação por danos materiais e morais destes. Caso concreto: em 2018, a música Pintura Íntima, de Paula Toller, foi utilizada sem autorização da compositora em vídeos em favor de determinado candidato à presidência. Os vídeos foram divulgados em redes sociais de apoiadores do candidato, sem, contudo, a participação ou conhecimento do partido ou do candidato, de maneira que não se mostra possível a condenação destes ao pagamento de indenização por danos materiais e morais pela violação aos direitos autorais. Aplica-se às propagandas eleitorais o princípio da responsabilidade pela propaganda, que será sempre atribuída a alguém que, inicialmente, será o candidato, partido ou coligação, ou eventualmente o veículo e o agente da comunicação. Assim, o artigo 241 do Código Eleitoral prevê que toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos partidos políticos e por eles paga, imputando-lhes solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos e adeptos. Essa regra, contudo, tem aplicação direta no processo eleitoral, buscando a sua normalidade e a sua legitimidade, não podendo ser aplicada irrestritamente ao campo da responsabilidade civil. Direito do consumidor. Plano de saúde. As terapias multidisciplinares prescritas por médico assistente para o tratamento de beneficiário de plano de saúde, executadas em estabelecimento de saúde por profissional devidamente habilitado, devem ser cobertas pela operadora, sem limites de sessões. Importante: as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas para todos os beneficiários,
independentemente da doença que os acomete. A operadora deve garantir a realização do procedimento previsto no rol e indicado pelo profissional assistente, sendo responsabilidade do prestador capacitado escolher a técnica, método, terapia, abordagem ou manejo a ser utilizado. A fisioterapia neuromuscular, motor e respiratória, a terapia ocupacional neuromuscular, a hidroterapia com fisioterapia neuromuscular, assim como a fonoterapia voltada à reabilitação de doença neuromuscular, constituem técnicas, métodos, terapias, abordagens ou manejos a serem utilizados pelo profissional habilitado a realizar o procedimento previsto no rol, sessões com fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiólogo, indicado pelo médico assistente, em conformidade com a legislação específica sobre as profissões de saúde e a regulamentação de seus respectivos conselhos, sem limites do número de sessões. Direito processual civil. Competência. Compete à Justiça Federal decidir as causas de interesse do Conselho Curador de Honorários Advocatícios. A Lei nº 13.327 de 2016, que criou o Conselho Curador de Honorários Advocatícios, previu que ele não possui personalidade jurídica própria, pois é órgão que está expressamente vinculado à Advocacia Geral da União, também integrante da União. A natureza jurídica da entidade em questão deve ser extraída da própria lei que a criou, e não de eventual ato interno formal que classifique o Conselho como pessoa jurídica privada. Considerando que o CCHA é órgão vinculado à AGU e que esta integra o ente federal, conclui-se que a União é o titular passivo da relação jurídica discutida, de modo que a competência para decidir a causa é da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. Em suma, compete à Justiça Federal decidir as causas de interesse do Conselho Curador de Honorários Advocatícios, órgão que não detém personalidade jurídica própria e está expressamente vinculado à Advocacia Geral da União. Honorários advocatícios. A partir da vigência do CPC de 2015, é cabível ação autônoma para cobrança e definição de honorários advocatícios quando a decisão transitada em julgado for omissa. Importante: sob a égide do CPC de 73, editou-se a súmula 453 do STJ, que estabelece: súmula 453 do STJ. Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria. Assim vigorava no CPC 73 o entendimento de que, quando ausente condenação em honorários advocatícios na decisão judicial, a parte deveria opor embargos de declaração a fim de sanar tal omissão. Se já tivesse havido trânsito em julgado da decisão, caberia tão somente ação rescisória por violação literal do artigo 20 do CPC de 73, sendo descabida a cobrança de honorários em execução ou ação autônoma. Vale ressaltar, contudo, que a matéria foi significativamente alterada pelo CPC de 2015, o qual estabeleceu em seu artigo 85, parágrafo 18, o cabimento de ação autônoma para definição e cobrança de honorários quando a decisão transitada em julgado for omissa. Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Parágrafo 18. Caso a sentença transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança. Em razão da alteração legislativa, houve a superação parcial da súmula 453 do STJ, apenas no tocante à impossibilidade de ajuizamento de ação autônoma. Honorários advocatícios. O juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsortes passivos e excluí-lo da lide, pode fixar os honorários advocatícios entre 3% e 5% do valor atualizado da causa. Artigo 338, parágrafo único do CPC. Na hipótese de exclusão de litisconsorte por ilegitimidade ad causam, em decisão interlocutória, é cabível a condenação da contraparte ao pagamento de honorários proporcionais, podendo ser fixados enquanto inferior ao percentual mínimo previsto pelo artigo 85, parágrafo 2º do CPC de 2015. Recursos. Ao defensor dativo
não se aplica a obrigatoriedade de recolhimento do preparo do recurso que verse apenas sobre os honorários sucumbenciais. Importante: o advogado dativo da parte beneficiada pela gratuidade de justiça pode interpor recurso que verse exclusivamente sobre o valor de honorários de sucumbência, sem o pagamento de preparo e sem demonstrar direito à gratuidade, não lhe sendo aplicada a vedação contida no parágrafo 5º do artigo 99 do CPC, expressamente dirigida ao advogado particular. Exigir que o advogado dativo recolha o preparo ou comprove pessoalmente seu direito à gratuidade em recurso que trate exclusivamente do valor de seus honorários advocatícios desestimularia o exercício dessa nobre função, gerando sérios impactos para os jurisdicionados. Isso ocorre porque a advocacia dativa, embora remunerada e exercida regularmente, possui um caráter altruístico, sendo complementar à defensoria pública. Portanto, seja pela interpretação conjunta do artigo 99, parágrafos 4º e 5º do CPC de 2015, seja pelo espírito quase altruísta que orienta a atuação dos defensores dativos, ou ainda pela justificativa plausível para um tratamento diferenciado em relação ao advogado particular e igualitário em relação à defensoria pública, conclui-se que ao defensor dativo não se aplica a obrigatoriedade de recolhimento do preparo em recurso que trate exclusivamente dos honorários sucumbenciais. Recursos: configura usurpação da competência do STJ quando o tribunal de origem não conhece do pedido de reconsideração como agravo em recurso especial, a despeito de pedido subsidiário expresso. A competência do STJ para julgar o agravo em recurso especial, artigo 1042 do CPC de 2015, decorre indiretamente do próprio texto constitucional, uma vez que a Constituição atribui ao STJ competência expressa para julgar o recurso especial, artigo 105, inciso 3 da CF. Desta forma, se o tribunal de origem impede que o agravo em recurso especial seja julgado pelo STJ, ele está usurpando uma competência do STJ. É possível, portanto, nesse caso, o ajuizamento de reclamação. Não cabe ao tribunal de origem realizar um juízo de admissibilidade do agravo em recurso especial, pois não há previsão legal expressa para isso. O máximo que o tribunal de origem pode fazer é um juízo de retratação. Se a retratação for positiva, ou seja, se o tribunal de origem voltar atrás, o recurso especial previamente negado será admitido e submetido ao STJ. Se a retratação for negativa, ou seja, se o tribunal de origem não voltar atrás, o agravo em recurso especial deverá ser encaminhado ao STJ. Execução: a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiros, quando extinto e sem julgamento de mérito, em razão da perda superveniente de seu objeto, deve ser de quem deu causa à constrição indevida. Importante: com a extinção da execução em virtude da prescrição intercorrente, quem deve arcar com os ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro? Depois da Lei nº 14.195 de 2001, parágrafo 5º do artigo 921 passou a ter a seguinte redação. Artigo 921, parágrafo 5º. O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. Diante dessa nova redação, o STJ passou a entender que, sendo reconhecida a prescrição intercorrente, nem o exequente nem executado pagarão custas ou honorários advocatícios de sucumbência. Se os embargos de terceiro forem considerados prejudicados pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, alguém paga custas e honorários? Quem? A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiros, quando extinto e sem julgamento de mérito, em razão da perda superveniente de seu objeto, deve ser de quem deu causa à constrição indevida. Aplica-se aqui o parágrafo 10º do artigo 85 do CPC. Artigo 85, parágrafo 10º. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Mandado de segurança. Não há que se falar em suspensão de liminar e de sentença quando inexiste nos autos qualquer tipo de documento que evidencie concretamente o risco iminente, concreto e injustificável de grave lesão à ordem econômica.
Para que se justifique a suspensão, é necessário que a lesão ao bem jurídico seja grave e iminente, cabendo ao requerente demonstrar de maneira clara e precisa esse aspecto na medida impugnada. No caso concreto, o Estado-membro, que pediu a suspensão, juntou apenas cópia da petição inicial da ACP, ajuizada pelo Ministério Público, e cópia da decisão proferida pelo Tribunal de Origem deferindo a liminar. A documentação apresentada no pedido não é suficiente para comprovar as hipóteses de cabimento da suspensão de liminar e de sentença. No máximo, essa documentação permite uma comparação entre os argumentos das partes e os fundamentos adotados pelo Tribunal de Origem. Esse tipo de análise valoratória, ou melhor dizendo, valorativa, é característico da via recursal, pois diz respeito ao mérito da questão litigiosa. Direito penal, crimes contra a honra. Expressões contumeliosas proferidas em momentos de exaltação ou no exercício do direito de crítica retiram o elemento subjetivo necessário para que caracterizem crimes contra a honra. Expressões eventualmente contumeliosas, quando proferidas em momento de exaltação, bem assim no exercício do direito de crítica ou de censura profissional, ainda que veementes, atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra. Direito processual penal. Provas. Critérios para a validade da confissão. Importante. A confissão extrajudicial somente será admissível no processo judicial se feita formalmente de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial. Tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado, e se alguma delas não for cumprida, a prova será inadmissível. A inadmissibilidade permanece mesmo que a acusação tente introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova, como, por exemplo, o testemunho do policial que acolheu. A confissão extrajudicial admissível pode servir apenas como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas na investigação, mas não pode embasar a sentença condenatória. A confissão judicial, em princípio, é, obviamente, lícita. Todavia, para a condenação, apenas será considerada a confissão que encontre algum sustento nas demais provas, tudo à luz do artigo 197 do Código de Processo Penal. Direito previdenciário, previdência privada. Deve ser admitida a inclusão posterior do dependente direto como beneficiário do ex-participante de previdência privada, desde que isso não acarrete prejuízo ao fundo de pensão. A previdência privada, qualificada pela doutrina como um braço da Seguridade Social e negócio jurídico privado concretizador dos ideais constitucionais de solidariedade e justiça social, tem como finalidade suprir a necessidade de renda adicional do participante, por ocasião de sua aposentadoria ou superveniente incapacidade, bem como dos seus beneficiários por ocasião de sua morte. Diferentemente do regime geral de previdência social, o legislador não fixou os beneficiários do participante vinculado a plano de previdência privada, de modo que, salvo previsão contratual em contrário, é admitida a indicação de qualquer pessoa física. A função social do contrato previdenciário se cumpre a partir da concessão de benefício a quem o legislador presume depender economicamente do participante falecido, como estabelece o artigo 16, inciso 1 e parágrafo 4º da Lei nº 8.213 de 91. Assim, deve ser admitida a inclusão posterior do dependente direto como beneficiário de participante falecido, desde que isso não acarrete prejuízo ao fundo de pensão. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!